Essa dinâmica da equipe ela é extremamente complexa, né? Pode ser complexo, então o gerente da equipe ele tem que estar com isso sempre em mente, tem que estar atento a isso, porque gerenciar as pessoas é muito difícil. E para conseguir gerenciar melhor a equipe, são feitos vários tipos de reunião. Então, por exemplo, uma reunião que é muito comum hoje em dia, em várias equipes adotam muito isso, é o chamado Scrum Meeting ou Daily Stand-Up Meeting, que é basicamente uma reunião bem rápida, de 15 minutos, né, onde cada pessoa diz o que eu fiz da última reunião para hoje, o que é que eu vou fazer de hoje para a próxima reunião e quais são os obstáculos que eu estou vendo ou que eu tive. Então esse é o tipo de reunião que ele é interessante para que todas as pessoas da equipe fiquem sabendo do que os outros estão fazendo, fiquem sabendo das dificuldades que os outros estão fazendo, do que eles vão fazer, porque nesse momento aí de troca de informação, você pode ajudar o seu colega. Então se você já passou por aquele obstáculo, você pode dar uma dica, ou mesmo se o seu colega vai trabalhar numa funcionalidade nova, que você sabe que tem uma dependência da sua, você pode sincronizar melhor com ele. Então é um tipo de reunião interessante e bastante comum hoje em dia. Um outro tipo de reunião é a reunião de planejamento da interação, que aí é quando se definem as prioridades e o que é que vai entrar ou vai ficar de fora de uma determinada interação, de um determinado sprint. Então, quando é que aquilo precisa ser entregue, o que é que vai ser entregue naquele prazo, o que é que vai ficar para a próxima interação. Né? Muitas vezes é feito esse processo aí que é chamado de triagem, tá? Onde você separa as funcionalidades, as tarefas que tem para serem desenvolvidas, você separa elas em categorias, 3 categorias, por exemplo. Desejável, tudo bem, a gente vai fazer isso, mas não agora, e você faz, acho que tem que ser feito agora de todo jeito, porque a gente precisa entregar isso, porque vai agregar muito valor. E intermediário, que a gente pode fazer nessa iteração, pode deixar para a próxima, não pode deixar muito longe. Esse tipo de seleção, de triagem, ela é feita normalmente nesse tipo de reunião aí de planejamento. Então esse Daily Stand-Up Meeting, ele, apesar dele ser bastante utilizado, hoje a gente já tem estudos que mostram que ele tem vantagens e desvantagens. As vantagens estão aí em amarelo, que é basicamente essa capacidade de você compartilhar informação com os outros, melhorar a colaboração e a coordenação entre a equipe. Você diz, todo mundo fica sabendo, dependências são identificadas, então a equipe fica consciente do que é que está acontecendo. Muitas vezes é útil para evitar conflito, porque se você sabe que um determinado colega seu vai trabalhar, né, numa funcionalidade que envolve mexer em algumas classes nas quais você iria mexer hoje, você pode eventualmente deixar para fazer isso depois, se possível. Ou, se não possível, você diz que vai fazer hoje, olha, mas a gente precisa sincronizar, vamos sincronizar aqui no final do dia para resolver os conflitos que eventualmente vão surgir. Também essa oportunidade de discutir e resolver problemas, se for rápido, certo? Se for um problema muito grande, precisa de meia hora, 1 hora de discussão, não é esse o foco dessa reunião, mas se for algo rápido, um problema pelo qual alguém já passou, pode ser discutido brevemente ali. E ajuda a integrar melhor a equipe, né? A uniformizar melhor a cultura da equipe, ajudar a outras pessoas da equipe, principalmente pessoas menos experientes, a saber o que é que precisa estudar, a saber quais são as práticas adotadas pela equipe. Então isso é interessante. Pelo lado negativo, a gente tem aí a parte branca, que muitas vezes essa reunião, principalmente se ela focar muito naquela primeira parte, que é o que eu fiz. Lembra que a reunião tem 3 partes: o que eu fiz, o que eu vou fazer e quais são os obstáculos. Se focar muito naquela parte de o que foi que eu fiz, pode ficar enfadonho. Então muitas empresas sugerem até que matar ou aquela primeira pergunta, ou que aquilo seja extremamente breve, ou aquilo pode estar registrado o que foi feito no dia anterior, talvez num sistema que gerencie tarefas, num quadro que mapeia as tarefas. Então você pode ter alternativas para isso daí, né? Mas relatar o que você fez normalmente tende a ser chato e também
desconfortável para quem vai relatar insucessos, né? Eu não fiz bem, não consegui fazer, né? Ou era para eu ter feito isso desde semana passada, não falei. Falar isso na frente de outras pessoas pode ser desconfortável. Então, outra coisa é que as minhas, se elas forem muito frequentes ou muito longas, né? Então tem que ter cuidado realmente para manter tempo curto, e às vezes não é necessário ter isso todo dia. Então uma solução é reduzir realmente a frequência, fazer 3 vezes por semana, ou dependendo de eventos que ocorram na semana, você faz num dia ou deixa para outro dia. Então ela também tem um ponto negativo, que todo mundo tem que parar naquela hora, interromper o trabalho de todo mundo, mas isso daí é um problema que existe com qualquer tipo de reunião. Então não é só essa reunião Daily Scrum Meeting, né, Stand-up Meeting. Com qualquer reunião a gente vai ter isso, não tem muita solução para isso, né? A possível solução que o pessoal fala seria, vamos fazer ela logo no começo do dia, mas isso é complicado também, porque nem todo mundo começa a trabalhar na mesma hora. Ou vamos fazer na hora do almoço, logo antes da hora do almoço, mas também não é claro, pessoas têm horários diferentes. Então evitar essa interrupção é interessante, se possível, né? Mas a princípio não é muito fácil. Tem que evitar de toda forma. É ruim esse tipo de reunião quando ela começa a atrasar e começa a terminar, né? Então tem que criar a cultura de começar e terminar no prazo. Então, além dessas 2 reuniões que eu falei, Daily Scrum Meeting e o Planning Meeting, tem outros tipos de reunião que são comuns em empresas que adotam métodos ágeis, né? Uma delas é essa de Review Meeting. Então, ao final da interação, você revisar o que é que realmente foi implementado, que funcionalidades realmente foram implementadas nessa sprint e quais são as mudanças que a gente tem no Product Backlog, né, que é a lista de tarefas que a gente ainda tem a realizar, ou várias listas, na verdade, como a gente já viu. Então, feito esse tipo de reunião para saber como é que atualiza. E as reuniões retrospectivas, que são bem interessantes, que elas acabam sendo uma oportunidade para a equipe discutir os pontos positivos e negativos da sprint. Então você, ao final da sprint, você pode comentar quais são esses pontos positivos e negativos, ou na forma como a equipe trabalhou, ou na forma como alguns problemas foram resolvidos. Tem essa oportunidade aí para você relatar. Então, por exemplo, digamos que nessa interação a sua tarefa foi comprometida, dificultada, porque você não teve o acesso que você queria ter ao stakeholder. O stakeholder demorou a responder, por exemplo. Então essa é uma oportunidade no final da retrospectiva você ressaltar isso. Provavelmente você já reclamou disso durante a interação, mas aí na retrospectiva é a hora de marcar isso, dizer que essa falta de prontidão por parte do stakeholder, isso está lhe atrapalhando. Então essa é a hora de registrar isso daí. Do mesmo jeito, se você tem alguma coisa na interação que você acha que funcionou bem, uma ferramenta nova que foi usada, ou uma nova forma de dividir as tarefas entre os membros da equipe, você pode falar para registrar isso daí. Então isso é a forma como a equipe é gerenciada, certo? Então reuniões são importantes por esses vários propósitos aí que a gente falou, e isso é o que faz com que haja uma maior integração na equipe. Entrando um pouco mais em detalhe nessas retrospectivas, também na empresa Pivotal, então normalmente eles montam 3 colunas no quadro ou numa ferramenta, e aí você pode sugerir os pontos pelos quais você está feliz, que estão funcionando bem, ou que neutro, não funcionou mais ou menos, ou os pontos negativos, realmente os pontos ruins, né? Então cada pessoa pode ir lá e colocar o seu tópico em cada coluna. E uma prática interessante é, após todo mundo lá listar, né, os principais pontos positivos, negativos e neutros, né, aí a equipe pode votar para dizer quais daqueles pontos negativos devem ser atacados com mais prioridade e por aí vai. Então tem essa ideia também de dot vote, é como se cada um tivesse um determinado número de fichas para colocar nos vários pontos levantados na retrospectiva. Então você tem 10 fichas, tem 15 pontos,
você vai ter que priorizar, você vai ter que escolher, né, quais são os pontos mais importantes para você. Se tem um ponto que você acha que é extremamente importante, você bota lá 5 fichas, por exemplo, metade das suas fichas. Isso é indicação de que você gostaria muito que aquele ponto fosse resolvido logo. Então isso aí é discutido e depois ações direcionadas para resolver esses principais problemas ou garantir as práticas que foram marcadas como positivas, elas continuem sendo aplicadas nas próximas iterações.